Salmo de número 140, eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura. Salmo 140. O salmista diz assim, irmãos: livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de asno. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar dos passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Diga ao Senhor: tu és o meu Deus. Acode, Senhor, à voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento o mal o perseguirá, com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Amém. Vamos se assentar, vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela cruz de Cristo, Senhor, pela morte de Cristo, pelo sacrifício perfeito do teu Filho na cruz do Calvário, Senhor, naquela morte cruenta, Senhor, na qual nós obtemos vida, perdão, reconciliação, justiça, santificação, redenção. Ó Deus, nós te agradecemos, porque Cristo foi feito da parte do Senhor para as nossas vidas, Pai. Santificação, redenção, justiça e sabedoria. Pois da parte do Senhor, ó Deus, Cristo cumpriu perfeitamente aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui nesta manhã. Por causa do mediador perfeito, por causa do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por causa das tuas pisaduras nós somos sarados, Pai. Amém. E nós queremos te agradecer nesta manhã, porque em Cristo Jesus tu estás restaurando as nossas vidas, Senhor. Amém. Tu tens sarado, Senhor, as nossas vidas. Tu tens, ó Deus, transformado os nossos caminhos. Tu tens transformado, Senhor, um homem completo em Cristo Jesus. Esse homem que está sendo criado, Senhor, para retidão e justiça, está sendo criado, Senhor, para o teu padrão, para Amém. O teu propósito, para o teu louvor, para a tua glória, Senhor. E o Senhor comprou para si homens de todas as tribos, raça, língua e nação. E nós somos uma parte desse povo, Senhor, que se reúne aqui nesta manhã debaixo deste propósito, debaixo Amém. De Cristo, que nos reunimos aqui nesta manhã em Cristo Jesus, para bendizer o teu nome, para te agradecer por todos os benefícios, Senhor, e dizer à nossa própria alma, como disse o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Que nesta manhã, Senhor, as nossas vidas estejam interessadas neste propósito sublime que quer bendizer o teu nome, Senhor, de todo o nosso coração. Que tu traga fervor ao coração do teu povo, Senhor, que tu apliques a tua palavra, Senhor, ao coração dos teus filhos, para que os teus filhos, Senhor, assim como o salmista, rejeite aquilo que é mal, rejeite aquilo, Senhor, que é ímpio, rejeite a iniquidade, e como o teu povo, Senhor, permaneça alegre diante da tua presença.
Que nesta manhã, Deus eterno, o Senhor edifique as nossas vidas através da Tua palavra. Nos ensine, Senhor, o propósito da cosmovisão cristã, o propósito da Tua palavra, ó Deus, e nos ajude a organizar todas as áreas da nossa vida, Senhor, debaixo deste poderoso Evangelho, debaixo da Tua verdade, debaixo da Tua instrução, ó Deus, que toda a nossa vida, Senhor, seja organizada debaixo do Teu Evangelho, Senhor, seja organizada pela Tua verdade, Senhor, a forma como gastamos o nosso dinheiro, a forma como nos relacionamos, a forma, ó Deus, como trabalhamos, a forma como tratamos o nosso próximo, a forma como servimos a Ti, a forma como cultuamos o Teu nome, tudo, ó Deus, seja organizado nessa manhã, Pai, debaixo da luz e da instrução da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, nos ensine um pouco mais nessa manhã, mas nos ensine de uma maneira, Senhor, que os nossos corações venham ser transformados, Senhor, que nessa manhã não haja somente acúmulo de conhecimento, não haja nessa manhã somente, Senhor, acúmulo, Senhor, daquilo que a Tua palavra instrui, mas que acima de tudo, Senhor, ela venha nos transformar. O Teu Espírito venha trazer verdadeiro arrependimento, Senhor, aos nossos corações, Pai, para nos voltarmos para Ti com todo o nosso coração. Amém. Que a Tua palavra nessa manhã também alcance o coração das crianças, ó Deus. Amém. Que segundo a Tua vontade, no tempo do Senhor, elas possam dar frutos para o Teu reino, Senhor. Elas possam nascer de novo, ó Deus, nascer do Teu Espírito Santo, ó Deus, e ver o Teu reino. Que os nossos filhos venham ser transformados, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, e ser livres, ó Deus, do consumismo, do materialismo, do secularismo, ser livre, ó Deus, de todas essas filosofias pós-modernas, Senhor, que tem destruído, Senhor, adolescentes, crianças, jovens, velhos. Nós pedimos a Ti, Senhor, livre as nossas casas, livre os nossos filhos, livre, Senhor, as crianças desta igreja, ó Deus, e que a Tua palavra possa ser comunicada ao coração delas, ó Deus, como uma poderosa semente que possa dar fruto no tempo do Senhor, Pai. Assim Tu possas aplicar a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, alguém quer escolher mais um hino? E logo após eu estarei passando para o Ricardo. 35. Deus guia seus filhos em paz. Vamos de pé. Deus
Isso aí. Bom dia, irmãos. Bom dia. Quero parabenizar os pais, embora seja uma data mundana, comercial, como várias, ainda assim a gente parabeniza os pais. E olhando do ponto de vista cristão, aproveitamos para refletir que, embora os teólogos não tenham colocado isso como meio de graça, ser pai é um dos melhores meios de graça que a gente tem. Porque nos empurra para a palavra de Deus. Ser pai, então, é um dos melhores meios de graça. Porque nos cura de nós mesmos, nos cura de muitos males e nos ajuda a ter maturidade. Aqueles que são pais, então, parabéns. Aqueles que são casados que ainda não são pais, que Deus dê a graça de ser, quando aprover a Deus, entender, para que vocês também possam ter esse meio de graça. Amém? Hoje nós vamos ter uma prova. Prova não, brincadeira. Só quero revisar com os irmãos alguns conceitos, porque esse tema não é um tema fácil, não é um tema. Esse tema é muito carregado de conceitos, né? E como a gente não está com pressa aqui, eu queria que os irmãos tivessem a oportunidade de revisar esses conceitos. E também não vai ter uma folhinha aí de cola, que vocês podem daqui para frente utilizar, os irmãos estudarem em casa também. Aí a gente faz um apanhado geral daquilo que foi dito até agora, e assim a gente forma uma visão melhor para a gente poder continuar caminhando aí. Hoje é a 4ª aula, então vamos lá. Primeira pergunta que eu coloquei aí, valendo um ponto, é o que é cosmovisão. Marcos, quando você clicar na setinha azul, ele vai te levar lá para o slide e der a resposta. Então os irmãos podem colar? Podem colar, tá? Podem colar aí do professor, pode. Mas o objetivo é que a gente revise então, esses conceitos. Acho que o computador hoje está bem gripado, igual todo mundo lá em casa. Então nós vimos, aproveita enquanto eu falo e vamos falando aí, viu? Então nós vimos que cosmovisão se refere a esse conjunto de distinções filosóficas e religiosas que caracterizam a visão geral de alguém com relação a questões como a natureza da verdade, a divindade, a existência do homem, o sentido do universo e da vida, os problemas da sociedade, entre outros. Se estiver achando muito grande, pode pôr suas palavras, viu? E cosmovisão, então, irmãos, como diz o Ronald Nash, é tudo sobre tudo. Ou seja, são aqueles nossos conceitos mais básicos que nós temos e que nós vamos usá-los para dar resposta às questões da vida. Ou seja, quem é o homem, quem é Deus, quem é Deus, quem é o homem, por que nós estamos aqui. Então, cosmovisão são os conceitos mais básicos que nós temos como seres humanos, aos quais nós vamos utilizar para dar resposta às questões da vida. Correto? Isso quer dizer, eu havia dito que eu gostei dessa definição aqui do William Craig, porque é uma definição não somente teórica, mas que ela traz para o campo da prática, porque há esse conjunto de crenças, de saberes, de conhecimento filosófico, existencial, de fé, eu vou dar resposta para coisas práticas como a natureza da verdade, a divindade, a existência do homem, o sentido do universo da vida, os problemas da sociedade, entre outros. Então isso aqui é cosmovisão. A unidade mais básica de conhecimento, de fé do homem, que nós vamos utilizar para dar resposta a todas as questões que nos envolvem como seres humanos. Quem somos nós? Para onde nós vamos quando nós morrermos? E aí, dependendo da sua cosmovisão, você vai dar diferentes respostas para essa pergunta. Correto?
Alguma dúvida com relação a essa questão? Alguém ainda tem dúvida sobre o que é cosmovisão? Pode perguntar, pode participar. Fica na vermelhinha. Não. Fica na vermelhinha. Isso. A segunda pergunta é mais fácil. É possível que alguém não tenha cosmovisão? Não. Sim ou não? Alguém acha que sim? É possível que exista alguém que não tenha cosmovisão? Todo mundo tem um, muito bem. Então não é possível que uma pessoa não tenha cosmovisão. Ela pode não saber o que é cosmovisão, ela pode nunca ter ouvido falar dessa palavra, mas ela vai ter uma visão de mundo, ela vai ter pensamentos a respeito dessas questões. Não importa qual grau de instrução da pessoa, não importa qual idade, não importa qual religião, ela sempre vai ter respostas a dar a respeito do universo, do mundo, das coisas. Então ela vai ter uma visão de mundo a respeito das coisas. Então, clica aí mais. Ó, o que nós vimos. Toda pessoa madura e racional tem sua própria cosmovisão, embora a maioria desconheça o significado da palavra ou saiba que possui um. Nós vimos que desde o momento que a criança nasce, que ela começa a se relacionar com os pais, ela começa a formar uma cosmovisão, uma visão de mundo. E ela vai herdar essa cosmovisão muito da educação que ela vai receber dos pais. Claro que também a educação formal que ela vai receber da escola, também a influência da sociedade, dos amigos, tudo isso vai formar uma cosmovisão nas pessoas. Mas todos nós, todo ser humano adulto, tem uma cosmovisão. Ela pode não ser uma cosmovisão cristã. Então se a pergunta fosse, todos têm uma cosmovisão cristã? Aí a resposta seria, não, nem todos têm uma cosmovisão cristã, mas todos possuem uma cosmovisão, seja ela qual for. Se uma criança nasce lá no Japão, no Oriente, e ele é criado ali no budismo, por exemplo, ele vai ter uma cosmovisão budista. Ele vai enxergar as coisas da vida sob a ótica do budismo. Então ele vai ter uma cosmovisão. Então toda pessoa tem. Respondendo a pergunta, é impossível então que uma pessoa não tenha uma cosmovisão. Por mais simplória, por mais simples, por mais humilde que seja o desenvolvimento intelectual de alguém, ele ainda vai ter resposta para as questões da vida. Essas respostas podem ser aderentes ao Evangelho ou não. Correto? Fica ali na vermelhinha. Então todo mundo respondeu aí a segunda? É possível que alguém não tenha cosmovisão? Não. Alguma dúvida? Não. Todo mundo tem. A terceira questão que nós já discutimos é como se forma uma cosmovisão. Como se forma então uma cosmovisão? Se forma a partir de todo o conhecimento adquirido ao longo da vida, desde as experiências mais infantis até o conhecimento formal obtido por estudos, leituras, por ouvir, aprender e explorar. Ou seja, irmãos, cosmovisão se forma à medida que a criança cresce e se desenvolve. Como se forma? A partir primeiro do conhecimento dos pais e depois a respeito da educação formal, das leituras, de tudo isso, de todo esse conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida. É assim que se forma a cosmovisão. Então, cosmovisão se forma a partir de todo o conhecimento adquirido ao longo da vida. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós exploramos, isso vai fazer parte da nossa cosmovisão. Correto? Repetindo mais uma vez, a ciência já prova que aqueles fatos que ocorrem na nossa infância têm um peso muito grande que nós vamos carregar para o resto da vida. Se uma criança participa do seio de uma família equilibrada e essa família transmite a essa criança
uma cosmovisão sadia, essa criança vai crescer e muito provavelmente essa criança vai expressar essa cosmovisão quando adulta. Isso principalmente até os 7 anos. Uma criança, ela é uma esponja que ela absorve tudo ao seu redor. Se a criança cresce num lar violento, ela vai ter a violência como prática de vida. Se a criança cresce num lar onde ela é desrespeitada como pessoa, ela vai absorver isso como experiência de vida. Se a criança cresce num lar cristão, entendendo os fundamentos do cristianismo sobre Deus, sobre a vida, sobre o homem, sobre o pecado, essa criança vai levar esse conhecimento para a vida toda. Não que a gente pare aos 7 anos, mas o que eu quero dizer é que esse conhecimento inicial, que é a obrigação dos pais, vai influenciar muito a cosmovisão da criança quando ela for adulta. Pode ser que uma criança seja criada numa família cristã e pode se tornar adulta, ela deixe de ser cristã? Sim, claro que sim, a gente sabe pela experiência isso. O fato de ser filho de cristão não significa que somos cristãos, porque o cristianismo depende de uma obra espiritual, sabemos disso. Agora, é fato também que a Bíblia ensina aos pais que eles inculcam a palavra de Deus nas crianças desde a mais tenra infância, para que essa palavra de Deus possa frutificar no tempo certo e essa criança possa nascer de novo e se tornar um cristão. Nós não somos cristãos por adesão, ou seja, por estar numa família cristã, quer dizer, como os judeus da antiga aliança, onde os filhos que nasciam judeus eram considerados dentro da aliança. No Novo Testamento nós aprendemos que o cristianismo ele é acima de tudo uma obra espiritual que é feita no homem. Mas se nós pais lavarmos as mãos da nossa responsabilidade de ensinar os filhos a respeito do Evangelho, certamente eles não vão ser salvos. Então há duas coisas aí, duas responsabilidades: a do pai ensinar e a do Espírito Santo de Deus em fazer a obra se for a vontade dele. Mas uma não precisa da outra. O Espírito Santo de Deus tem a responsabilidade dele, os pais têm as deles, que foi dado pela palavra de Deus. A questão dos filhos serem santificados por mim na palavra, eles são separados da vivência mundana pela aplicação da palavra dos pais e dos filhos. Muito bem. E aí assim, a própria Bíblia vai dizer: como ouvirão se não houver quem prega? Então, como é que os filhos vão nascer de novo se os pais não pregarem a palavra? Nós cremos sim que o Espírito Santo de Deus é quem faz essa obra, não é por vontade humana, mas o Espírito de Deus definiu as coisas de forma que ele age, como a Constituição de Fé diz, por meios secundários e contingentes. Qual é o meio secundário que Deus utiliza? Os pais ensinando os filhos. Se os pais não fizerem isso, pode ser que esse adulto um dia ouça a palavra de Deus. Deus age por diversos caminhos. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que é elementar que os pais se dediquem a isso na infância, porque até a ciência já prova isso, aquelas experiências obtidas na infância vão nos acompanhar a vida inteira. Certo? Então a cosmovisão se forma a partir desse conhecimento que é adquirido ao longo da vida. Quarta questão: qual é a importância da cosmovisão? Nós discutimos bastante isso aqui. Nós vimos que a cosmovisão correta, ela funciona como usar óculos corretos que põem o mundo em um foco mais claro. Por que a gente olha para o mundo ao nosso redor e a gente às vezes pergunta: será que o mundo está maluco? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com a sociedade do nosso tempo? Quando a gente faz essa pergunta, nós estamos dizendo que a sociedade da nossa época enxerga o mundo de uma forma que nós não enxergamos. Nós enxergamos diferente. Porque o cristão vai enxergar a sociedade, a vida, a existência sob a ótica da palavra de Deus. E sob a ótica da palavra de Deus, nós entendemos que as coisas têm uma razão de ser. Que todos nós temos uma razão de existir e temos uma responsabilidade.
Acontece que a sociedade que está enxergando o mundo sobre outras cosmovisões, isso vai causar um choque. Um choque que é mais do que um choque cultural, mas é um choque de cosmovisões. Ou seja, qual a importância então da cosmovisão? A cosmovisão vai funcionar então como óculos ou como lentes corretas que põem o mundo em foco mais claro. Quando o homem entende o conceito de pecado, o conceito de Deus, o conceito de queda, depravação total, de necessidade de redenção, nós vamos enxergar a vida sob uma ótica diferente do ímpio, que não entende esses conceitos, que vai viver a sua vida apenas como se fosse um animal, uma criatura que não tem propósito nesse mundo, e cujo propósito não é glorificar a Deus. Então essa é a importância da cosmovisão. Quando alguém olha o mundo pela perspectiva da cosmovisão errada, o mundo não faz muito sentido. Ou o que a pessoa pensa fazer sentido estará, na verdade, errado em aspectos importantes. Nós falamos aqui que quando alguém se suicida ou tira sua própria vida, significa que essa pessoa chegou num ápice, num clímax de não compreender o mundo à sua volta, de não compreender a razão da sua existência, de não compreender a própria existência de Deus. Essa pessoa, por não ser capaz de dar resposta a essas questões, ela se suicida e ela busca o escape da morte, porque para ela é melhor a não existência do que existir num mundo sem respostas às suas questões básicas como ser humano, como um ser espiritual que precisa de respostas espirituais. Então é essa a importância da cosmovisão. E para nós cristãos esse tema se reveste de maior importância, porque nós precisamos saber quais são os pontos principais da nossa fé, do que nós cremos, do que nós entendemos como verdade absoluta. Correto? Obrigado. Pessoal, voltando àquele ponto que você falou que a cosmovisão é formada desde nossa infância até durante toda a vida, né? E aí Deus se preocupa bastante. Deus se preocupa bastante com os primeiros momentos da vida. E os psicólogos hoje dizem que a criança você forma a personalidade dela até os 10, 12 anos de idade. Você forma a personalidade dela. Então, com o que ela tem no lado, com o que ela lê, com o que ela ouve os pais ensinarem, os exemplos que ela vê, então vai formar a personalidade dela. De tal forma que depois dos 12 anos, para mudar, só se for obra de Deus, obra do Espírito Santo na vida dela, que aí muda a cosmovisão como um todo. E se ela for criada num lar evangélico, num lar cristão, num lar judaico, que ensina de fato a palavra de Deus, também para mudar essa cosmovisão dela é difícil. Nós vemos pessoas que não fazem parte da igreja, que estão no mundo, mas elas lembram de todo o legado do evangelho que foi ensinado a ela. E claro que o homem sem Deus tem força para voltar e tudo, mas ela não aguarda alguns princípios, alguns valores. E é interessante isso, porque Deus, em Deuteronômio capítulo 6, vai dizer isso, né? Inculca na criança, ensina, deitando, levantando, sentando, indo ao caminho. Bombardeia essa criança com a palavra de Deus, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dela. Então o princípio é agora. Quer formar seu filho, quer formar o caráter de Deus no seu filho, é agora. Pode ensinar a palavra. Ensina, vive, prega, canta, ora, livra essa criança de programas desvirtuados, dá boa literatura, segue essa criança com a palavra de Deus. Ela vai ter alimento suficiente para caminhar toda a vida, sabendo quem é o Deus verdadeiro e vivendo de acordo com quem é esse Deus verdadeiro. No fundo, elas dirão: meus pais me ensinaram a palavra de Deus, meus pais me apontaram o caminho certo. Se eu estou na bagaceira hoje, a culpa é minha. Eu não culpo ninguém. Não culpo a igreja, não culpo meus pais. Eu estou assim e peço a Deus, e ore por mim, para que eu volte ao caminho certo. E se derem certo, dirão: graças a Deus.
Deus me deu pais, me deu família, que me ensinaram a palavra. E hoje eu sou o que sou. Devo aos meus pais que me ensinaram e me pregaram a palavra e me conduziram à casa de Deus. E é assim que acontece. Não tem pra onde fugir. Cara, puxa agora aí um terreno interessante e problemático. Agora mesmo a Marisa tinha um professor e esse professor se matou agora esse dia. Agora por quê? Porque ele se achou com câncer. E eu acho que ele, a cosmovisão dele foi muito raquítica, né? Porque chegar a se matar porque alcançou uma doença alcançou ele, é terrível, a gente sabe que é terrível, mas tem meios que você pode se segurar até mais. Então, ele era um professor que diz a Marisa que muito importante. Muito importante. E aí, a cosmovisão dele, eu acho que como é que pode um negócio desse? Foi muito pouca, e muito mais pro lado errado, né? É por isso que quando a gente prega o Evangelho, muitos ímpios dizem assim, mas você acha que você está com a verdade absoluta. E a sua verdade é absoluta e você não aceita a mim. Ora, nós achamos mesmo. Achamos, tenho certeza disso. Por quê? Porque o Evangelho, como nós vamos ver, ele traz respostas satisfatórias ao ser humano. O Evangelho é uma cosmovisão completa que vai satisfazer a alma do homem. E aí, não é porque a gente é evangélico e puxa a sardinha do nosso lado. É porque nós somos evangélicos, porque nós cremos no Evangelho de Cristo e que esse Evangelho dá resposta que satisfazem ao espírito, à alma do homem. Ele tem resposta para todas as áreas da nossa vida. E essa é a importância de nós estudarmos cosmovisão. Estava assistindo uma pregação essa semana sobre cosmovisão e o pastor falando assim, a gente vê hoje que a igreja ela só prega sobre temas morais. A maioria das pregações hoje são sobre temas morais. É muito difícil você ver qual a visão do Evangelho sobre a economia, qual a visão do Evangelho sobre as finanças, qual a visão do Evangelho sobre a educação, qual é a visão do Evangelho sobre as mazelas sociais. Por quê? Porque muitas igrejas reduziram a cosmovisão cristã à questão moral. A questão moral. Aborto, homossexualismo, divórcio, novo casamento e tal, que são temas que devem ser tratados pela igreja, mas que a cosmovisão cristã não se resume a isso. O Evangelho, já temos falado, não só eu, como todos que ensinam aqui. O Evangelho tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Basta a gente entender os princípios do Evangelho e aplicá-las a essas áreas. Nós vamos entender que o Evangelho é o Evangelho do equilíbrio. O Evangelho é o Evangelho que traz restauração nas áreas onde nós caímos por causa do pecado. Então, com relação à criação dos filhos, como o Davi estava colocando, a gente vive uma sociedade que terceiriza essa questão da criação dos filhos. Terceiriza completamente. Deixa a mercê da escola, deixa a mercê de outras pessoas. E nós, por um lado, nós sabemos que a nossa sociedade, o capitalismo, na forma como a gente vive hoje, empurrou muito dos pais a essa luta desenfreada pelo sustento. E aí a gente tem que sair cedo e volta tarde. Só que isso explica, mas não justifica o fato de que muitos pais terceirizam a educação dos filhos. Deixam para os avós, deixa para o babá, deixa para a escola. E o que a gente mais vê hoje são pessoas que acham que a escola tem a obrigação de educar as crianças em todos os sentidos da vida. O que a gente mais vê absurdamente é as pessoas cobrando dos professores um papel que os professores não têm, que é de ensinar com a visão. Um professor pode, como nós discutimos na aula passada com a Armeliana, um professor pode
dentro da sua aula, ensinar e inserir a cosmovisão correta, porque ninguém dá aula falando de coisas que ele não crê. Quando você dá aula, você fala de coisas que você crê, você ensina. Você não se torna um robô e simplesmente passa o conteúdo programático ali. Todo aquele conhecimento passa por dentro de você, você ensina de forma pessoal. Só que não é obrigação da escola ensinar uma criança a respeitar os mais velhos, por exemplo. Não é só obrigação da escola. Isso é dos pais, isso é educação. Lá no meu trabalho, teve os irmãos viram nas manchetes aquela história do tigre lá, que o menino enfiou a mão na jaula e o tigre foi lá e comeu o braço do menino. Aí tem um grupo lá no meu trabalho de WhatsApp, e aí discussão vai, discussão vem, e uns falando que era acabando com a raça do pai, aí outro dizendo que não era culpa do pai, que era o povo, que era porque lá a segurança era pouco, que a jaula era que dava para pular seco, que não podia dar para pular seco, porque a seca era muito fácil, e aquela discussão toda. Aí eu entrei e só coloquei, o menino tinha 11 anos, a única coisa que eu coloquei lá foi assim: olha, se com 11 anos de idade eu pulasse uma cerca, qualquer cerca, ainda mais uma que tem uma placa bem grande escrita lá, para não pular com cuidado, a menor das minhas preocupações seria o tigre. Porque ou meu pai ou minha mãe ia me matar antes do tigre. O tigre seria a última coisa que eu tinha que me preocupar. E a minha mãe ia chegar antes do tigre. E eu ia perder o fígado, não o braço. Porque minha mãe, nessa idade, ela era mais medonha do que o tigre. Se ela falasse menino, já sabia. Então, irmãos, aí eu coloquei lá, ou seja, voltamos, como sempre, à questão da educação. Podia ter 1000 grátis lá, se essa criança não teve a educação. E as testemunhas são claras em dizer: o pai estava presente e o pai estimulou o filho. Tem até vídeo para me dizer que é mentira. O pai apareceu dizendo que não, que estava segurando o outro menino, que foi um momento de laço. Não, foi uma fatalidade. Eu quero também crucificar esse homem, porque realmente ele deve estar passando por um momento difícil, o filho dele pegando o braço. Mas houve sim uma falha por parte dele. E não uma falha só naquele momento, mas uma falha que começou há muito tempo, que culminou naquele momento. Aquela criança não foi educada. O menino tem vídeos para quem quiser ver, o menino faz macaquice na frente. Antes ele já tinha ido na jaula do leão. Eles tinham ido almoçar num restaurante, o menino encheu o bolso de osso de galinha, ou seja, ele já foi com aquela intenção, foi na jaula do leão, pegou os ossinhos de galinha, dando na boca do leão. Claro que o leão não estava interessado nos ossos, estava interessado no petisco maior, né? Estava na frente dele, mas deixou tudo. Aí o leão não achou oportunidade, ele foi no tigre, o menino sobe na grade, o menino balança, o menino faz macaquice. E o pai não tem uma atitude: que eu estava segurando o outro menino, estava prestando atenção. Como assim? Aí o menino enfia a mão na grade, o tigre vai lá e a advogada apareceu na televisão dizendo que eles vão processar o zoológico, processar o Estado, ou seja, vão pedir indenização. Isso não é um absurdo? Isso não é um absurdo? É um absurdo porque aquela criança vai passar agora a vida sem o braço direito, que é o que ele utilizava. A consciência desse pai vai estar agora acusada, a consciência da mãe, porque eles são divorciados, o menino tinha ido visitar o pai. A consciência da mãe, porque não estava lá presente, porque não educaram essa criança. O tigre foi, o maior absurdo que eu acho, o tigre foi isolado e tinha pessoas pedindo para sacrificar o bicho. Aí eu olho a história e vejo: o tigre foi o mais racional da história. O tigre foi o único que agiu de acordo com os princípios corretos. Ele é um predador. E aí, cara, tinha gente comentando: por que o pessoal que estava lá fumando nunca tirou a criança de lá, não puxou? Vai mexer com o filho dos outros no meio da rua hoje em dia.
está espancando meu filho, tá não sei o que, maltratou meu filho, já quer ir para a delegacia. Por isso que ninguém mexe mais. Deixa-se. A própria polícia disse que vai apurar quem fez os vídeos e também vão ser indiciados. Tá vendo? E não tem como continuar no lugar. Se você for buscar os filhos dos outros hoje em dia, você se dá mal. Entendeu? Diz que ameaçaram o homem e essa criança aí. Aí o pai estava presente. Alguns passaram aqui, mãe. Ia fazer o quê? O pai está lá. A responsabilidade maior estava lá, responsável. Outros disseram que o próprio pai incentivou a criança, ele gosta do animal. Estava até no vídeo, né? Eu quero deixar o tiro de lado e falar uma outra coisa. Eu pedi licença agora no início, do Samuel, para me falar do início, né? Tem meu cunhado lá em casa, que ele fica sempre lá em casa. E ele tem uma amizade com o meu cunhado. Então, tudo que o Donato fazia, tinha que bater no Donato. Vovó, o Donato foi para a rua. Vamos bater nele de sandália? Vamos. Vamos bater nele de sandália, vovó? Aí eu mudei a história, né? Chamei ele e falei assim, pra que bater no Donato de sandália? Para bater, vovó, ele foi para a rua. Queimar a boca, fazer coisa errada, né, vovó? Eu falei, mas é assim, o Donato é irmão do vovô. A gente tem que cuidar dos irmãos da gente, não é? Não pode bater no Donato, que é irmão do vovô Luiz, é titi da mamãe, é cunhada da vovó, é que eu falei, né? De todas as pessoas. Fale hoje que você quer bater no Donato. Pode não, ele é irmão do vovô, é titi da mamãe, do Davi, ele é amigo, pode não, Luiz. Então, eles aprendem. Aprendi, ele era mais novinho. Então, irmãos, essa é a importância da cosmovisão. Essa é a importância da cosmovisão. E essa tragédia aí mostra, escancara mais do que nunca, como hoje as crianças não têm uma referência de autoridade. A gente lá em casa, de vez em quando, assiste aquele programa da Superman. Por mais clichês, por mais coisas materialistas que tenham ali, a questão central que ela trabalha ali, embora utilizando outras cosmovisões, outras metodologias baseadas na psicologia, na etc, ela nunca vai, quando ela vai, ela não está para as crianças, ela está para os pais. Sempre quem está presente para estar dentro são os pais. E aí ela faz lá umas coisas simples, que muitas vezes o filho está sem atenção, o filho está sem o que fazer, aí vai, obviamente, que aquela energia acumulada ele vai fazer alguma coisa, a violência que eles utilizam, a falta de referência, a falta de autoridade, filhos que são obrigados a assumir o papel do pai que não está lá, ou da mãe, filhos que não têm referência, ou seja, sempre são os pais que são tratados ali, não as crianças. E aí, naqueles poucos minutos ali de programa, ela trabalha algumas semanas, não sei qual é a periodicidade que ela trabalha lá, você vê claramente que há uma mudança ali. Embora alguns métodos a gente possa discutir se são utilizados ou não dentro da cosmovisão cristã. Mas o que eu estou dizendo é, os problemas estão na cara. Falta cosmovisão, falta uma referência de Deus, de existência, de quem nós somos e para onde nós vamos e qual é o nosso propósito. Uma questão assim, disciplina é diferente de correção, né? Porque disciplina começa em você. Como é que você vai dizer para uma criança que ela precisa acordar cedo se você não acorda? Ela não vai acordar sozinha. Então, disciplina é diferente de correção. Então, geralmente, o que os pais precisam ter disciplina naquele processo contínuo, que é uma coisa contínua, para poder ensinar seus filhos. Como é que vai ensinar a Bíblia? Se você não tem um horário para ensinar os seus filhos, se você não tem um horário certo para almoçar, não tem um horário certo para eles comerem, não tem uma organização de vida. Então, disciplina é o que nós, como cristãos, precisamos ter. E persistência nessa disciplina. Porque senão vira uma bagunça e a criança não consegue absorver. Fica agitado, desconfortável com o ar, desconfortável com o aprendizado, começa uma confusão e aí você, como pai, acaba se desesperando. Nós, como cristãos, muitas vezes deixamos isso para
passado já percebi. E só a graça de Deus, Ricardo, para nos ajudar. Só a graça. Agora, uma coisa também interessante é que a palavra de Deus, ela não vai deixar essa questão de disciplina ausente do ensino. Ele vai dizer em Deuteronômio capítulo 6, se eu não me engano, ensina o teu filho, depois de teus filhos, os filhos de teus filhos. Então, é uma coisa constante, constante. Também vai dizer que vai chegar uma certa época da vida desse filho que você já não vai mais estar inculcando as coisas na cabeça. Você vai deixar. Mas Deus não deixa. Até o final dos nossos dias Deus está nos corrigindo, nos disciplinando, nos ensinando. E uma coisa interessante também, que eu vi, que a gente estudou na reunião das mulheres, é a questão da educação do filho. Os pais têm que estar sempre atentos, independente da idade. Se ele é criança, se ele é adolescente, até mesmo se ele é adulto. A mãe do rei Lemuel, ele já estava adulto já. Ele disse, ela foi ensinar o filho, observar a esposa que ele iria escolher. Ou seja, um ensinamento que perpassou a infância e a adolescência. Ele já estava na fase adulta. Então, os pais acompanham seus filhos até mesmo já grande, auxiliando, aconselhando, orientando, de alguma forma. Muito bem. Isso não é fácil e requer realmente sacrifício. Uma das cenas que eu me lembro nesse programa, a mulher amarrava o sapato do filho de 10 anos. Aí ela perguntou para ele, por que você amarra o sapato dele? Ela falou assim, porque eu não tenho paciência para ensinar ele a amarrar. Eu prefiro ir lá e amarrar. Aí ela falou assim, olha, você tem 3 filhos. A única coisa na vida que você não pode ter é falta de paciência em ensinar. Porque você tem 3 filhos. A sua obrigação primordial, que a mulher não trabalhava fora e tal, é ensinar. É ensinar. Então, como assim não tem paciência para ensinar? A gente tem que ter paciência, embora a gente saiba de todas as questões que nos afligem. Correria, falta de tempo, engarrafamento, isso e aquilo. Ainda assim a palavra de Deus não muda e nos dá esse objetivo de nós ensinarmos a cosmovisão. Então essa é a importância da cosmovisão. Dê exemplo do que não é cosmovisão. Nós vimos então que algumas coisas estão dentro da cosmovisão, mas que não são cosmovisão. Por exemplo, cosmovisão não corresponde a uma simples opinião a respeito de temas isolados. Ou seja, somente filosofia não é cosmovisão. Somente teologia não é cosmovisão. Assuntos religiosos, assuntos éticos, científicos ou qualquer outro, isso são áreas diferentes dentro de uma cosmovisão. Então, dentro da cosmovisão, nós temos diversas áreas. Vamos pegar a cosmovisão cristã. Dentro da cosmovisão cristã, eu falo de ética? Sim, é o que eu estou falando aqui agora. Eu tenho filosofia? Sim. As questões filosóficas do homem, da existência humana, o Evangelho vai tratar dessas questões. Eu tenho questões sociais? Sim. O Evangelho vai nos dar os corretos meios sociais de cuidar das mazelas sociais. Educação? Sim. Ou seja, cada um desses temas isoladamente não é uma cosmovisão, mas eles estão contidos dentro da sua cosmovisão. Ou seja, se você for chamado a dar resposta sobre qualquer um desses temas, você vai estar expressando a sua cosmovisão. Correto? Então, exemplo de que não é. Tudo isso que está ali. Temas filosóficos, ou seja, opinião a respeito de temas isolados. Isso não é cosmovisão. E nós podemos estar dentro da cosmovisão cristã e termos uma opinião diferente a respeito de um tema ou outro. Isso é perfeitamente aceitável. Agora, o que não pode fugir são os princípios gerais de uma cosmovisão. Certo? Fica lá.
E esse é o grande conceito da cosmovisão. A cosmovisão, ela abrange um leque muito grande de conceitos, mas para ser cosmovisão tem que partir para influenciar a minha prática. Então, a partir do momento que um conceito que eu adquiro, eu guardo esse conceito na mente, esse conceito é absorvido durante a minha vida, e eu passo a responder de acordo com esse meu conceito, isso é cosmovisão. Porque dá apenas uma opinião, às vezes eu dou uma opinião a respeito de um assunto e eu não pratico as consequências que aquela opinião gera, traz, né? Então eu dou uma opinião simplesmente, até para mostrar que eu sou um sabichão, ou que eu sou um versado em filosofia, ou coisa do tipo, mas aquelas consequências não levam a fundo. Então, quando de fato é cosmovisão, quando esse conceito se traduz em prática de vida, influencia minhas práticas de vida e influencia principalmente minha relação concernente a Deus, concernente a mim mesmo, concernente ao próximo, concernente à criação. Então eu disse esses 4 focos de uma cosmovisão, ela vai interferir no meu relacionamento, na minha prática. Criação, Deus, criação, eu e o meu próximo. Muito bem. Agora a questão da formação da cosmovisão, assim, a cosmovisão cristã é importante porque, por exemplo, eu não tenho nenhum conhecimento sobre filosofia, sobre sociologia, mas eu tenho uma cosmovisão cristã correta, qualquer coisa que eu venha a ler, que eu venha a ter contato, ali de cara, previamente eu vou saber se condiz ou não com a escritura. Muito bem. Ou seja, nós vamos ter princípios. E a partir desses princípios da cosmovisão cristã, nós vamos aplicar eles de forma prática na nossa vida. A gente às vezes, como a gente vai lendo, a gente às vezes pega emprestado a opinião dos outros, né? Todas as pessoas são assim, nós somos, isso é normal. A gente é influenciado por aquilo que a gente aprende, lê e tal. Só que às vezes a gente se apega a algumas coisas pela beleza retórica que elas têm. Quero um exemplo disso dentro da igreja? Uma ortodoxia exacerbada, ou seja, aquelas pessoas que querem levar a alguns princípios a ferro e fogo e que descambam num farisaísmo. Algumas pessoas que querem incutir, eu tenho medo de dar um exemplo assim, Cantar só salmo. Vamos dizer assim, isso, pronto. Algumas pessoas acham que a gente deve cantar só salmo. Isso é exemplo de uma ortodoxia exacerbada. Ou seja, nós lemos alguma coisa sobre isso e a gente pega essa opinião pra gente. A fé é pouco, nós só vamos cantar os salmos aqui. Só que a gente deixa de observar quais são os princípios. E à medida que a gente vai amadurecendo como cristãos, nós temos que observar os princípios. A gente pegou uma constituição de uma igreja americana para a gente tentar trazer para nós, né? Foi isso? Aí traduzimos, discutimos vários assuntos, admissão de membros, demissão de membros, e tinha um monte de figura lá que a gente brigou e não chegou em lugar nenhum. Mas uma coisa aqui, tinha uma igreja que a gente pegou, que eu lembro muito bem, que me chamou a atenção, foi que a igreja tinha um corpo de anciãos, de presbíteros. E qualquer pessoa que chegasse na igreja, fosse admitida na igreja, ela teria a sua situação analisada por esses anciãos, por esse corpo de anciãos. Por quê? Porque a ferro e fogo, se eu faço lá um questionário, nome, endereço, telefone, tal, quantos filhos, tem filho não, né? Já vou passando o X. E você, tá, já passa o X. Tal, vem de onde? Foi aonde? Se formou aonde? Na Universidade Católica. Ixi, certo. Arquivado. Se eu fizesse isso, eu estaria deixando de fora da igreja todo pecador, porque não tem um que preencha o currículo. Então essa igreja, ela submete a esses anciãos para que eles apliquem os princípios
os princípios, a questão individual daquela pessoa. E o Evangelho é isso. O Evangelho, eu já vi o John Piper dizer isso, o Evangelho é o Evangelho do bom senso. Porque a palavra de Deus, ela age como uma cura espiritual para as pessoas. Então, as pessoas que têm a cosmovisão cristã são pessoas que têm bom senso nas suas opiniões, nas suas atitudes. Essa é uma característica do cristão. Ou seja, é uma aplicação correta dos princípios. E claro que volta e meia a gente vai puxar para um extremo ou outro extremo, mas o certo é que a gente vá amadurecendo. Juliana, você ia falar alguma coisa? Não, é porque em relação a isso que o Samuel falou, tem situações ou então temas na sociedade, na vida, no trabalho, na onde você está, que você, por exemplo, não tem um conhecimento profundo sobre o assunto. Mas, em torno da minha vida, muitas vezes, quando eu me deparava com essa situação, que eu percebi que havia uma discussão, eu sabia que estava certo ou errado. Eu não tinha uma resposta, eu não poderia nem entrar no debate porque não teria respostas. Mas pelo meu referencial de vida, onde eu nasci, como meus pais me criaram, eu tinha uma posição pessoal. Eu não teria talvez alguns versículos da Bíblia para eu responder. Eu teria uma forma de me posicionar, porque muitas vezes foram coisas que foram plantadas ao longo da minha vida que já estava fundamentado, tinha raiz, aquilo nunca ia mudar na minha vida, não seria uma discussão, uma faculdade que ia mudar a minha cosmovisão. Eu sabia do que eu estava certa, mas às vezes eu não teria uma forma de me posicionar, porque eu nem precisava de me posicionar naquele momento, de certa forma. Mas assim, tinha os ventos das discussões, que eu vejo as pessoas se levarem, né? Um dia está aqui, outro dia está ali. Às vezes a gente não tem essa forma de expressar, de responder. Talvez se eu fosse buscar na Bíblia, eu teria uma resposta daquela pessoa, então teria um versículo na minha mente, sem saber exatamente onde se encontra, qual o versículo, mas que eu sabia. Por quê? Porque eu tive durante a minha vida um referencial, eu tive princípios e que, mesmo que eu não soubesse nem me expressar, muitas vezes a gente não sabe como se expressar algumas coisas. A gente consegue ter uma cosmovisão, um direcionamento, e a gente não vai mudar. Os princípios são princípios. Não vou mudar em relação a isso. Né? Muito bem. Os irmãos já ouviram muito ao longo da sua vida, em outras igrejas, aquela história de caleta mata. Já ouviram? Essa expressão, ela representa, sabe o quê? Um medo de que a cosmovisão, que muitas vezes é embutida de preconceitos, de conhecimento humano, de ortodoxia exacerbada, de que ela seja mudada. Porque através do conhecimento nós podemos mudar a nossa cosmovisão. Então, uma saída que acharam é falar, não estude não. Não faça faculdade de teologia que você vai desviar. Porque você vai abrir mais a sua mente, você vai aprender mais, e muitas vezes o que acontece é que a sua cosmovisão muda. Então, por isso que essas pessoas, por medo de que aqueles marcos que eles estabeleceram como fé cristã sejam mudados, eles vão dizer, a letra marca, não estuda não, você vai desviar. Né? Só um pastor. Interessante, Ricardo, porque assim, a primeira análise que eu faço é em relação àquilo que nós aprendíamos, aquilo que a gente tinha como conhecimento correto e aquilo baseava a nossa cosmovisão. Nós éramos do pentecostalismo. E aí a gente vivia, com base naquele conhecimento que tínhamos, a nossa cosmovisão a ferro e fogo. E aí era uma mescla de influência errada com influência certa. Mas a gente tinha aquela prática saudável, aquela ideia, aquele compromisso. E aí às vezes a gente tem acesso ao conhecimento correto e a gente usa o conhecimento com atitude libertária, a gente vai para outro extremo. Então é isso que o Evangelho precisa corrigir em nossas vidas. Né? Colocar a gente dentro de um viés equilibrado, dentro de uma prática, conduta de vida equilibrada. Outra coisa, a própria Confissão de Fé diz assim, quando os irmãos escrevem a Confissão de Fé, eles fazem questão de colocar,
como ponto a Escritura como nossa regra de fé e vida prática. Ele diz: na Escritura está necessariamente contido todas as coisas que conduzem às nossas vidas, ou implicitamente contido, ou necessariamente contido. Ou seja, há coisas na Escritura que são claras, há coisas nas Escrituras que vão nos reger por princípio. Como? A Escritura não fala um tipo de roupa que as mulheres cristãs devem usar, que os homens devem usar, ou seja, um padrão definido. Não. Lá estabelece princípio, ordem e decência. A Escritura não fala qual tipo de emprego que eu devo ter, a profissão que eu devo assumir, eu devo me reger por princípios. Aí o cristão no seu dia a dia, a sua cosmovisão bíblica vai reger. Eu recebo uma proposta para ganhar 20 mil. A princípio é uma proposta tentadora e abençoadora, porque vai mudar a minha realidade financeira e econômica. Mas qual é o princípio da palavra de Deus sobre a minha ação, a minha atitude, a minha escolha em relação a isso? Primeiro, isso vai me fazer com que eu busque primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus vai ser a minha busca primeira em relação a esse emprego. Isso vai me roubar o tempo dedicado que deve ser dado a Deus. Eu devo amar a Deus sobre todas as minhas coisas, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Isso vai me aproximar para uma conduta de vida saudável, para um relacionamento saudável com a igreja, com Cristo, com minha família. Não, então 20 mil para mim não é desse. Então é esse o princípio cristão, essa é a cosmovisão cristã que a gente precisa retomar, e que é ela que vai reger toda a nossa conduta, todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, todas as nossas decisões morais no dia a dia. E aí, ou seja, a gente precisa, mais uma vez, a cosmovisão está reforçando mais uma vez, de que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa ter habilidade com a palavra de Deus, a gente precisa ter profundidade naquilo que nós estamos conhecendo, a gente precisa ver a aplicação das doutrinas cristãs no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa vivência, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas. Isso é cosmovisão. Muito bem. E mais do que isso, nós ainda temos uma ajuda prática do Espírito Santo de Deus, que vai estar nos assistindo e aplicando essa palavra em nós. Ou seja, quando a gente dá o passo de buscar conhecimento verdadeiro de Deus, há um elemento espiritual também. O Espírito Santo vai estar nos ajudando, nos levando a expressar essa cosmovisão em ações práticas. Elaine? Estamos falando sobre teologia, que podia ler cada letra massa. Eu lembrei da minha colega, Ana Paula. Ela queria estudar na UNB, mas porque encheu a cabeça da mãe dela dizendo que quem vai para a UNB vira maconheiro, tomou outro rumo, desvirtua. Aí a mãe dela não queria deixar ela estudar lá, mas ela disse: mãe, eu quero estudar lá, eu quero me formar lá. Eu tenho cabeça, meu, não vou mudar minha cabeça porque eu vou para lá, não. Pois ela disse: foi só chegar lá no pessoal: não, vamos ali pro chão, não, rapaz, não tem necessidade disso, nunca precisei disso, por favor. Ai, tu é muito careta. Ela disse que terminou o curso dela, beleza, tranquila, não experimentou nada, nunca teve necessidade de nada disso. Ela disse que tem princípios, ela não precisava daquilo. Aí ela chegou para a mãe dela, fala que eu fui estudar agora esse ano. Tá vendo aí, mãe? Terminei. Nunca usei droga, nunca me prostituí, nunca fiz nada de errado. Tô aqui, Vivinha da Silva, não sou maconheira, tô formada. Aí eu falei: Ana Paula, tá certa, né? Faltou ela no dia da colação de grau lá. Mãe, eu sou maconheira. O Samuel, a Eliana levantaram um ponto de vista interessante. E assim, tem se não me engano, é Howard Gardner. Howard Gardner, ele vai estudar o ser humano na questão de psicologia, de pedagogia, etc. E ele descobre que o ser humano, ele não existe esse negócio de fulano tem mais QI do que o outro. Claro que um tem mais habilidade do que o outro, mas não vai ser mais inteligente do que todo mundo burro e o cara com QI sem nada. Então ele foi estudar esse negócio aí e disse: não, peraí, calma aí, esse negócio é assim, a questão é assim. Na verdade, todo ser humano vem com inteligências múltiplas. Inteligências múltiplas. O que seria isso? Existe a inteligência para a área da matemática, então a gente vai ver gente muito boa de matemática, mas muito bacana em português, em história, em sociologia. A gente vai ver gente assim, expert para música e muito ruim para a área de línguas, não consegue aprender um outro idioma. Então existe as inteligências para a área de habilidades linguísticas, existe inteligência para a área de música, existe inteligência para a área de matemática e cálculos e números e quânticos, etc. E existe uma famosa inteligência que ele conseguiu mapear, chamada inteligência
existencial. E a galera que vem com essa inteligência ao mundo, as crianças que vêm com essa inteligência ao mundo, elas desde cedo já são bastante questionadores. E elas fazem questões assim que os pais ficam assustados com elas. Como que esse menino está perguntando esse negócio? Eu nunca profissional de filosofia. E eu lembro da Guimar, tem uma sobrinha no interior da mata do Pará. Como diz meu pai, ela só ouve o grito do macaco e o esturro da onça. E ela visita essa sobrinha dela constantemente lá, normalmente vai lá relembrar os tempos dela que ela viveu na selva. Ela mais gosta muito disso, de voltar às histórias. Ela me contava muita história assim. E ela disse que uma vez estava andando com essa menina lá e o apelido dela é Foguinho. Porque o cabelo dela é assim meio queimadinho, fica pro alto assim, né? Foguinho, o apelido da menina. E aí a Foguinho estava andando com ela lá no meio da mata e tudo, e ela, a mãe dela, ela e a Dagmar andando lá no meio da mata, e de repente a menina bateu num pau lá, no chão, e a pedra bateu na canela dela. Rapaz, e aquilo foi uma dor terrível, lá, com uma pedra na canela, e a menina gritando. Aí a menina começou a indagar. Por que essa parte da batata aqui não é na parte da frente da canela? Porque assim eu não sentia dor. Eu não ia sentir dor, tá tudo errado. E ela falando, tá tudo errado, tá tudo errado. A batata tem que ser pro lado da frente da canela, eu não senti dor. Aconteceu. Veja. Eu ria e chorava. Mas pensando na história, olha o que a menina questionou. Que a parte maciça tinha que ser na frente, para quando viesse uma pedrada na canela, amortecer, ela não sentir dor. Essa criança, ela tem uma habilidade de questionar a realidade, de questionar a existência. Me lembrei também desse mesmo conceito, quando você disse que foi questionado por sua filha, que disse que a professora Eliane havia ensinado que Deus estava no céu. E depois ela leva a questão à mãe e diz, mas mãe, papai, eu vou repetir umas palavras assim, tá? Assim, a menina disse, papai não sabe, como é que ela disse? Não sabe de nada, né? Como é que ele disse que papai está aqui e a tia Eliane disse que papai está no céu? Veja, é qualquer criança que faz esse tipo de conceito. Ela começou a confrontar dois conceitos, o conceito que ela aprendeu na escola dominical e o conceito que você ensinou para ela no contexto de casa. Crianças que têm essa habilidade de confrontar conceitos, e ela não está na idade ainda conceitual. Ela não está na idade conceitual. E ela já tem essa sensibilidade para confrontar conceitos. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Existem dois grupos de pessoas. Uns que vêm ao mundo. Isso é dom de Deus, irmão. Isso é dom de Deus. Essa capacidade de questionar a realidade, essa capacidade de desenvolver a música, tudo isso é dom de Deus. Todo dom perfeito, toda boa vontade, vem lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em que não há sombra de variação nem mudança alguma, vem de Deus. Então veja, existem dois grupos de pessoas. Umas que têm essa habilidade aguçada, então elas vão começar a questionar os pais, a escola, a igreja, a Bíblia, a sociedade, os professores da escola, vão questionar mesmo. Vão ser pessoas inquietantes e pessoas saturantes. Os pais não vão dar conta delas se não tiverem conhecimento mínimo médio para responder aos questionamentos dessa criança. Então esse primeiro grupo que eu falei são pessoas que vão devorar todo tipo de literatura em busca de respostas. E a principal resposta que ela vai tentar responder é a seguinte: por que eu estou aqui? E aí eu vou dar um exemplo. Huckmaker, que depois se converte num campo de concentração nazista, ele se converte com a Bíblia da mão, e Huckmaker depois vai se tornar professor da cadeira de História da Arte lá em Amsterdã. Uma das leituras e interpretações mais sensíveis que eu já tive, através da leitura do profeta Miqueias, foi através de Huckmaker, que era professor de arte, professor de História da Arte. Faz uma das interpretações mais sensíveis e contemporâneas e contextualizadas que eu já li na minha vida, foi Huckmaker. Você vai encontrar C.S. Lewis, que teve no princípio da sua infância o contato com o Evangelho, mas depois se afunda na filosofia, vai se tornar doutor em filosofia, em história medieval, em literatura. Depois, na velhice, se converte ao Evangelho e ele vai ver todos os questionamentos que ele levantava para a filosofia e que a filosofia conseguia dar base para ele questionar, mas não conseguiu dar respostas verdadeiras. Ele encontra no Evangelho respostas verdadeiras. Basta ler Cristianismo puro e simples, vocês vão ter um curso de teologia, filosofia e Evangelho puro e simples. Vocês vão encontrar um cara chamado Francis Schaeffer, que era agnóstico, que já era filósofo, já tinha as inquietações dentro dele. E vocês vão encontrar Santo Agostinho. Santo Agostinho teve uma formação cristã, mas depois vai para o gnosticismo, e depois ele vai beber nas fontes do Evangelho para refutar
possível e se fundamentar e se estabelecer como cristão com respostas filosóficas profundas utilizando o Evangelho. Por fim, vocês vão encontrar o Gilbert Keith Chesterton, que era um católico, mas que fala do Evangelho com tanta propriedade, e ele foi um dos únicos homens que se levantou dentro do cristianismo para refutar o surgimento do materialismo científico, histórico, acadêmico nas universidades contra o Evangelho. Ele era um dos únicos cristãos que se levantavam para refutar esses homens à altura e silenciava a todos. E no final de toda a discussão que ele tinha com esses filósofos, ele chamava o filósofo, abraçava, dava um aperto, um sorriso e dizia: vamos tomar um café nessa esquina. Sabe? Então a gente vai ter esse primeiro grupo de pessoas. E o segundo grupo de pessoas, e a maioria, são pessoas que não vão ter respostas prontas dentro da área da filosofia e da sociologia, mas que, se tiverem uma igreja verdadeira bíblica, que se tiverem pais bíblicos, cristãos verdadeiros, eles vão ter respostas a partir do Evangelho, da história do Evangelho. Então, só para concluir, uns buscam da filosofia ou da sociologia respostas do Evangelho, respostas no Evangelho, e outros buscam do Evangelho respostas dentro da filosofia e da sociologia e das outras áreas do conhecimento. E cada vez mais esses cada vez mais vão fundamentar e vão ver que o Evangelho tem verdade, que tem razão no que diz, no que ensina, no que vive, né? Então, é esse grupo. E é interessante a gente ver isso aí. E os pais ficar atentos, porque principalmente os filhos entram na fase do porquê, e tem filhos que vão ter filhos que não saem das fases do porquê, sabe? E eu digo que, eu estava dizendo até contra Alexandre esses dias, a ciência estuda, os filósofos estudam a sociologia, e se tiverem a graça de se encontrarem com Cristo, eles não vão fazer pergunta nenhuma para Cristo, porque olharem para Cristo vão ver: achei a minha resposta. Porque em Cristo vai convergir todo o conhecimento. Em Cristo vai convergir todas as coisas. É o que Paulo diz, né? Parte sabendo e parte profetizando. Mas um dia a gente vai saber. Mas olhar para Cristo, vai dizer: minha resposta está aqui. Muito bem, vai lá, Marcelo. A prova está acabando aí, irmãos. Está acabando o tempo, hein? Dê exemplos de cosmovisões diferentes. Isso é fácil. A gente viu aí diversos exemplos de cosmovisões diferentes: cristianismo, pós-modernismo, materialismo. O que é esse materialismo, tanto que a gente fala? Como o Davi falou, tem materialismo histórico, materialismo dialético, materialismo que a gente aprende social. O que é esse materialismo? Materialismo é toda a resposta a essas questões a parte de Deus. Ou seja, é uma visão física, não metafísica. É uma visão que dá respostas físicas às coisas. Ela não olha para o metafísico, para o que está além da física. Ou seja, o homem, a Terra surgiu, o universo surgiu de uma explosão, porque os elementos químicos, isso é um exemplo só. Os elementos químicos se juntaram, explodiram, e essas reações em cadeia deram origem ao universo. O universo inicialmente era quente, se respirou, deu origem aos planetas. A Terra teve condições, pelo acaso, de vida, porque aqui, de acordo com a distância do Sol, teve condições ideais para o desenvolvimento da vida. A vida se deu a partir do que era sem vida, inanimado, virou vida. Essa vida foi se desenvolvendo com um período de tempos excruciantemente grandes, muito grandes, bilhões e bilhões de anos, foi se tornando cada vez mais complexa até chegar onde nós estamos hoje. Então isso é uma visão materialista, é uma visão física, ou seja, ela despreza a metafísica. E o que os teólogos cristãos vão trabalhar, e têm trabalhado muito na atualidade, é que por trás dessa física há uma metafísica. Por trás da matéria há informação. E de onde vem essa informação? Os cristãos vão dizer: de Deus. Os cientistas não vão ter resposta para essa pergunta. Então isso é materialismo, que a gente fala muito aqui e às vezes passa batido aí. Pós-modernismo é essa junção. O pós-modernismo é mais abrangente do que o materialismo. Você vai ter muito do materialismo no pós-modernismo, mas no pós-modernismo você vai ter também filosofias, crenças,
a questão ecumênica, ou seja, de que todo conhecimento leva a Deus de alguma forma, e etc. Então, pós-modernismo é isso que a gente chama de todo esse conhecimento que está em voga na nossa época, nos nossos dias. E por que pós-modernismo? Porque isso aqui vem após a era chamada de era moderna, onde assim, o desenvolvimento científico deu um salto. Nós estamos na idade contemporânea, então tudo mudou após a era moderna. Então isso aqui é chamado de pós-modernismo, onde se funde espiritualidade com questões materiais, etc. Então isso tudo, no final desse curso, a gente vai fazendo umas reflexões sobre o pós-modernismo. Porque tem umas obras interessantes aí para a gente ver. O espiritismo, o islamismo, o fetichismo, como dizem os irmãos, aqueles cultos afrodescendentes aí, que imagine uma coisa, quando você estuda esses cultos aqui, eu me dediquei um tempo a estudar isso, tem muita coisa que nós aprendemos errado a respeito desses cultos. Porque a Igreja Católica, quando ela foi evangelizar os povos, ela sempre teve uma prerrogativa, uma direção. Ela transformava a cosmovisão daqueles povos numa cosmovisão demoníaca. Ou seja, ela sempre teve esse maniqueísmo, esse dualismo muito presente. E isso tem muitos reflexos no que a gente entende hoje. Essa história, por exemplo, o diabo ter chifre, rabo e tridente. Esses são elementos de cosmovisões não cristãs que, ao serem internalizadas no cristianismo, foram demonizadas. Por exemplo, o tridente do diabo vem lá da mitologia grega. Poseidon tinha um tridente. Essa história do diabo morar no inferno, mitologia grega, porque tinha um deus lá, Hades, que era um deus do submundo, do inferno. Ter chifres. Então, essas mitologias, essas cosmovisões que foram sendo confrontadas com o cristianismo, um dos caminhos da Igreja Católica era demonizar para que os cristãos ficassem vacinados contra elas. Isso aconteceu muito aqui no fetichismo. Se você pega um livro que estuda mesmo a cosmovisão da mitologia africana, você vai ver que não tem muito a ver com o diabo aquilo lá. Obviamente que eu estou falando do ponto de vista puramente, digamos, a gente não está olhando com uma visão espiritual para as coisas, porque Paulo vai dizer que tudo isso que não glorifica a Deus, obviamente é obra do maligno. O que eu quero dizer é que quando alguém vai na macumba e adora um orixá, a sensação que ele tem não é de que ele está adorando o diabo. A sensação de que ele tem é que ele está adorando a um Deus verdadeiro. E lá eles têm panteão de deuses dele, aqueles orixás, dentro da cosmovisão dessas pessoas, são deuses, e não demônios. Dentro da cosmovisão cristã, nós então vamos fazer uma associação e aprender que aquilo ali, na verdade, é um culto a demônios. Estão entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que isso aqui é uma cosmovisão porque é um sistema fechado de crença. Quando eu digo que um orixá é um demônio, eu estou olhando para essa religião aqui do ponto de vista cristão. Mas quem está lá dentro tem um outro ponto de vista. E por isso a gente vai ter muitos embates. E eu entendo, irmãos, que não é papel da igreja reforçar certos estereótipos. Por quê? Nós temos a tendência de ser mais condescendente, de ser mais amigão de um católico que adora uma imagem do que de um macumbeiro que adora uma imagem. Só que os outros estão adorando uma imagem. Embora a imagem do macumbeiro tenha chifre e rabo, e a do católico tenha uma auréola acima da cabeça, nós temos a tendência de ser mais condescendentes com o católico, não é isso? A cosmovisão cristã verdadeira do Evangelho vai fazer cair esses preconceitos. Nós temos que tratar todos sob a ótica do pecado, todos como idólatras, e é muito difícil. Existem pessoas realmente satanistas, que adoram ao Satanás mesmo, mas são assim, essas religiões africanas não são um exemplo disso. Tem que fazer cair esses conceitos falsos. Eles acham que estão adorando a Deus. Os deuses
conforme eles aprenderam lá na terra dele, na África. Certo? Mas isso aqui são exemplos de cosmovisão, e essas cosmovisões estão todas em conflito. O panteísmo então vai dizer que tudo é Deus, que Deus é tudo, o ser humano é uma partícula de Deus, uma parte de Deus, uma árvore é Deus, ou seja, vai trocar o Criador pela criatura. Certo? Então aí estão exemplos de cosmovisões. Não tem mais. Existem referências bíblicas que tratam de cosmovisão. Irmãos, na realidade, o Evangelho inteiro é uma cosmovisão. Então, desde Gênesis até Apocalipse, quando nós aprendemos que Deus criou o universo, a questão do pecado, a questão da redenção, e aí nós podemos dividir, por exemplo, a cosmovisão cristã em 4 pilares principais, que são a criação, a queda, a redenção e a consumação. Ou seja, nós podemos encaixar o Evangelho dentro desses 4 pilares principais, que são 4 pilares dentro da cosmovisão cristã: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Consumação significa aquelas coisas que ainda vão acontecer, o futuro, como a escatologia trata disso, por exemplo. A criação, então nós vamos aprender que Deus criou o mundo, conforme Gênesis relata. A queda, nós vamos entender o significado espiritual do homem ter desobedecido a Deus. A redenção, nós vamos entender que há necessidade de redenção para o homem caído. E a consumação, porque tudo isso que nós vivemos aqui, um dia vai ter um ápice, vai se consumir, vai se consumar. Ou seja, Deus tem um plano estabelecido para consumar todas as coisas. Então nós podemos classificar, nós podemos dividir a cosmovisão cristã nesses 4 pilares aqui. Então o Evangelho todo vai ser uma cosmovisão. Então que nós estudamos aqui alguns textos, e principalmente nós vimos que Paulo, como Paulo foi o apóstolo dos gentios, Paulo vai trabalhar com propriedade esse tema, porque ele vai confrontar a cosmovisão do Evangelho com a cosmovisão desses povos. Então é no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que a gente vai ter uma ideia mais clara dessa diferença de cosmovisão. Na próxima aula a gente vai estudar o texto de Atos, e a gente vai ver que o resumo que Paulo faz quando ele está lá em Atenas, no Areópago, e ele reúne uma série de pessoas ali, filósofos, epicureus, históricos, que eram pessoas que estudavam, tal, poetas, etc. Ele faz um resumão da cosmovisão cristã. Então, na verdade, a resposta para essa pergunta a Bíblia toda é sobre cosmovisão. Mas a gente pode pôr aí essas referências, porque são referências mais claras a respeito de visão de mundo, de pensamento, de transformação. Toda recheada. Aí, aqui no Isaías 55:2, ele diz assim: por que gastar o teu dinheiro naquilo que não é pão? Ué, aí já dá para saber que você não pode fazer uma coisa que não tem futuro nenhum. Consumir, exatamente. Então o Evangelho inteiro, Gênesis e Apocalipse, é sobre a visão de Deus sobre todas as coisas. Nós ganhamos de forma revelada, nós recebemos por revelação. Então isso tudo é cosmovisão, tá certo? Mas essas passagens aí são passagens bem enfáticas, bem claras. Acrescentei Atos, capítulo 17 também, que é o que eu vou deixar aqui de casa para os irmãos lerem para a próxima aula. Vai lá, Marcelo. Todo mundo anotou aqui? Então, muito bem. Pode passar mais um, só para a gente encerrar. À medida que eu vou estudando durante a semana, eu vou acrescentando slide, acaba que a gente não vai avançando muito. Mas os irmãos estão entendendo até aqui? Amém. O intuito é trabalhar de forma devagar mesmo, de forma paulatina, para que a gente aprenda. A gente vai estudar que existem alguns elementos de uma cosmovisão. Ou seja, existem alguns princípios basilares que vão definir o que é uma cosmovisão. Toda e qualquer cosmovisão toma partido sobre os pontos listados abaixo. Esse mesmo ponto, o mais crucial que o Ronald Ness vai trabalhar,
que está no centro, no cerne de qualquer cosmovisão é teologia. Ou seja, quando a gente fala teologia, talvez os irmãos sempre levem o pensamento para a questão de estudo sistemático que é feito da Bíblia, mas não é isso. Teologia é o estudo de Deus. Theo significa Deus, é o estudo de Deus. Toda cosmovisão, incluindo o ateísmo, toma uma posição sobre a existência e a natureza de Deus. Mesmo aqueles que se declaram ateus estão tomando uma posição com relação a Deus, a posição de não acreditar em Deus. A gente vai ver ponto por ponto dele, nós vamos ver que o ateísmo ele é uma contradição lógica. Ele é uma contradição lógica. Ateus puros não existem. Você pode não acreditar no Deus cristão, Yahvé, mas você vai acreditar em alguma coisa e você vai tomar essa coisa como Deus. Isso é inerente ao ser humano. Como o filósofo diz, quando o homem tira Deus do centro, ele vai colocar milhares e milhares de deuses para preencher esse vazio. Então, eu posso dizer que não creio no Deus cristão, mas esse vazio vai ter que ser preenchido com outros deuses. Consumismo, materialismo, seja lá o que for. Todas as pessoas na face da terra têm Deus. Como a Bíblia vai dizer, onde está o teu coração, aí está o teu Deus. Então o primeiro ponto é teologia, é a visão que nós temos de Deus. O segundo ponto é cosmologia. Toda cosmovisão tem uma explicação para a origem e para a natureza do universo. Então toda cosmovisão vai dizer qual a origem do homem e qual a consumação do homem, para onde ele vai. Aqui, ó, essa figura aqui, que resume o naturalismo, o materialismo, diz que o homem está evoluindo de uma forma mais primitiva para uma forma mais evoluída, uma forma mais moderna. Aonde isso vai levar, não sei. De repente, a gente vai ter asas, alguma coisa assim. E sempre que meu pai não diz tudo, mas sempre que ele ouvia isso, ele confrontava de uma forma bem prática. Ele dizia assim: desde que eu me entendo por gente que eu vou no zoológico, os macacos lá nunca viraram gente. Por que eu vou acreditar que o macaco vira gente? Os macacos que estão lá, nasceram macaco, morrem macaco e nunca viraram gente. Aí o cientista vai dizer: não, mas precisam de milhares e milhares e milhares e milhões de anos para que esse macaco vire gente. Então, isso é uma explicação, isso é cosmologia, a origem e a natureza do universo. Teve um pastor dos Estados Unidos que apelou, quando vieram, ele estava debatendo a respeito disso aí, e ele é um homem de muito conhecimento. E aí disseram: o homem evoluiu do macaco e tal. Ele disse assim: então eu posso dizer que favora o macaco. Rapaz, acabou o discurso, cara. E é bem a realidade, se você chamar uma pessoa de macaco, você vai preso, não é isso? Mas ao mesmo tempo se ensina que a gente veio de macaco. Então, não pode estar lembrando dos outros mais. Tá vendo? Terceiro pilar da cosmovisão, epistemologia. Epistemologia significa conhecimento, estudo do conhecimento. A natureza e a justificativa para o conhecimento. É nesse campo aqui que nós vamos estudar. Existe uma verdade? Existe uma verdade absoluta? Todas as verdades são relativas. Todos os caminhos levam a Deus. Então, aqui nesse campo de conhecimento é que nós vamos entender como se dá o processo de conhecimento, se existe conhecimento verdadeiro, absoluto. E assim, conheço muitos cristãos que não defendem a Bíblia como conhecimento absoluto. E isso vai trazer uma série de problemas para a sua cosmovisão. Se a Bíblia é apenas um aspecto do conhecimento, logo eu tenho outros tipos de conhecimentos que são compatíveis com a Bíblia. Logo a gente vai ter problema com isso. Conheço pessoas que, por exemplo, compatibilizam a Bíblia com o materialismo. Então, são duas verdades contadas de forma diferente. O Evangelho não ensina isso, definitivamente. Ou nós cremos que a Bíblia é a verdade absoluta, e nós vamos procurar a resposta das outras questões a partir dos princípios bíblicos, ou nós não cremos na Bíblia, nós não somos cristãos. Correto?
Pode passar mais. O quarto elemento de uma cosmovisão é a antropologia, ou seja, as questões referentes ao ser humano, a identidade e o valor dos seres humanos. Por que o ser humano existe? O ser humano realmente evoluiu de um ancestral hominídeo, de um macaco, ou o ser humano foi criado de forma especial por Deus? Quais são as características do ser humano e etc. Então isso também é elemento de uma cosmovisão. Hoje a gente vê muita gente falando de seres humanos em termos de energia. A gente tem muito esse conceito de energia hoje em dia. Você é um aluno de energia e etc. E a energia tomou forma. Então, o que a Bíblia diz sobre o ser humano? Tudo isso que nós vamos estudar, é um elemento importante de uma cosmovisão. Quinto elemento, a ética. Toda cosmovisão vai dar um norte sobre a identidade e a natureza dos valores. Ética e moral são equivalentes aqui. Ou seja, o que é certo e o que é errado no nosso comportamento. A cosmovisão também vai dar a resposta para isso. Sexto pilar da cosmovisão, história, o padrão e a importância dos eventos históricos. Então a cosmovisão cristã vai colocar a história da humanidade na esteira do Evangelho. Adão é uma figura histórica, mas que está às voltas de elementos espirituais que aconteceram ali. A história materialista já vai dar outras formas de história. Então, cosmovisão também tem a ver com a história da humanidade. Cosmovisão cristã é a história da redenção. A gente aprende na escola a história, na maioria das vezes, de forma materialista, como uma sucessividade de acontecimentos políticos, sociais, etc., que vão se sucedendo no tempo. Certo? E por fim, o último elemento principal de uma cosmovisão é o destino, ou a realidade última, ou a metafísica, que está além da física. O que acontece às pessoas após a morte? Dependendo da sua cosmovisão, você vai dar a resposta para isso. Uns vão dizer que vai para o paraíso, outros vão dizer que vai virar energia, outros vão dizer que vai reencarnar, Então há uma série de respostas para essa pergunta. E isso tem a ver com a cosmovisão. Na próxima aula a gente começa a estudar cada um desses elementos aí. Passei mais, só para ver depois. Aí, dever de casa para os irmãos. Os irmãos vão ler o capítulo 17 de Atos, porque na próxima aula nós vamos estudar o capítulo 17. Para não passar batido, eu lembro que eu passei um dever de casa para os irmãos, que foi estudar aqueles elementos do texto do Michael Walker. Está com aquele texto aí, Davi? Qual é o primeiro elemento? Sobre a doutrina de Deus. Sobre a doutrina de Deus. Para quem foi que eu pedi a doutrina de Deus? Só para a gente terminar. Para mim. Quais são as questões colocadas aí? Deus tem todo o poder. Vamos lá então, só para a gente fechar aqui. Nas próximas aulas a gente vai trazer as outras questões. Então a cosmovisão fala sobre a doutrina de Deus. As perguntas que foram lançadas pelo órgão foram as seguintes: Deus tem todo o poder e autoridade sobre o universo? Sim ou não? Sim. Nós queremos que sim, né? Se a resposta for diferente, você também ficou com essa? Foi. Você concorda, Marcos? Concordo. Eu acho, tá? Eu acho. A história é uma batalha entre as forças do bem e do mal? Sim ou não? Não. A história é a história de Deus. Pastor? Não. A história é a história de Deus. A história de Deus. Ou seja, o próprio mal, como nós conhecemos, foi criação de Deus, não é isso? E que Deus tem um propósito para o mal. Esse mundo é racional e ordenado? Sim. Sim? Sim. Vocês acham que sim? Nós temos um Deus da razão, né? Deus racional. Por isso tudo que ele fez é racional como ele é. Que doutrina que nós aprendemos que as coisas são ordenadas? Decreto. A doutrina do decreto. Muito bem. A doutrina do decreto nós aprendemos que Deus definiu, decretou tudo, antes mesmo de existir. Então o universo é
racional, e ele, por mais que a gente olhe e pense que o mundo não tem racionalidade nenhuma, ele é racional, ele aponta para um fim. E isso está tudo definido ali, na doutrina do decreto. O que é a justiça, o bem, a verdade e a beleza? Eu pergunto aos irmãos: justiça, bem, verdade, beleza, são conceitos relativos ou absolutos? Hã? Só para eles ou para nós? Todo mundo. Absoluto. São conceitos absolutos? Absolutos. Ou seja, a verdade depende do que de mim ou de você, ou existe uma verdade absoluta? Existe uma verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? É o próprio Cristo. O próprio Cristo, a palavra de Deus. Mas eu posso dizer então que alguém que nasce lá no Oriente, que cresce lá aprendendo o budismo, eu posso dizer para ele que essa é uma verdade absoluta? Posso, tem que dizer. Não, mas a verdade que ele crê? Não. Então o Evangelho está acima de cultura? Está acima de cultura. O Evangelho está acima de outras cosmovisões? Sim ou não? Sim. Se nós não tivermos convicção disso, vamos para casa. Vamos e levamos. Justiça, o conceito de justiça é relativo? Não. Pode até ser dentro das cosmovisões do homem, mas a Bíblia diz que o conceito verdadeiro de justiça flui ou parte de quem? De Deus. Deus é que é verdadeiramente justo. Como é que essas coisas são reflexos do caráter de Deus? Como? A pergunta? Ele pergunta, né? O que é justiça, bem, verdade, beleza? Como é que essas coisas são reflexos do caráter de Deus? Essas coisas refletem o caráter de Deus ou não? Sim. Se eu tenho justiça, eu estou refletindo o caráter de Deus? Sim. Pelo contrário, se eu tenho injustiça, falta de justiça, eu estou refletindo aí a falta de Deus? Sim ou não? Sim. Qual o significado da afirmação de que o Verbo se fez carne para a nossa visão para a visão de nossa humanidade e da importância deste mundo? Essa aqui é bem profunda, né? Qual é o significado da afirmação de que o Verbo se fez carne para a nossa visão de humanidade e da importância deste mundo? Deus veio resgatar a sua própria criação. Que Deus veio resgatar a sua própria criação. A imagem do homem perdida, Cristo. Que Deus se interfere nisso. E Cristo foi o homem perfeito, né? Ele mostra que uma humanidade realmente deve se portar em relação ao seu meio, em relação ao seu próximo. Muito bem. É isso mesmo. Deve ser isso. Ele não pode quem não pode tratar o ser humano como uma coisa, né? Como alguém que eu possa me utilizar dele para satisfazer meus prazeres, para me gerar dinheiro. Alguém que eu possa ter uma amizade com ele apenas por segundos de interesse. Eu tenho que olhar para o meu próprio primeiramente como um ser humano e Deus se preocupa com ele. E essa questão do Verbo se fez carne, eu me lembro lá do livro, Deus que intervém, um Deus que participa, um Deus que ele não só definiu uma cosmovisão para nós seguirmos, mas ele incorporou, encarnou essa própria cosmovisão para o ser humano, mostrando que é perfeitamente possível viver isso. Isso é um padrão perfeito de como se viver a cosmovisão cristã. Muito bem, nas próximas aulas a gente continua então discutindo as outras coisas.